Glórias a Deus. Aleluias. A graça e paz, igreja. Glórias a Deus. Que bom, que privilégio é estar na casa do Senhor. E eu confesso que para chegar aqui hoje, só foi pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Eu estou lembrando agora, se não me falha a memória, o presbítero Fábio, lá do Parque Santa Rosa, teve uma vez que ele veio pregar aqui e falou que chegou no viaduto e estava tudo travado, Sebastião. E eu vindo para cá, do mesmo jeito, Dario. E eu confesso que teve um momento ali que eu quase falo para a Jéssica, eu vou parar, você leva o carro e eu vou correndo. Só que pena que eu não sou atleta que nem o nosso amigo Dário, então eu preferi insistir e enfrentar o trânsito. Mas graças a Deus, Deus é bom e nos trouxe aqui em paz para cumprir uma missão, para pregar as boas novas. E é por este motivo que nós estamos aqui. E é por esse motivo que o Senhor Ele nos fez, para glorificar o Teu santo nome. Amém, meus irmãos? E eu estou com uma palavra no meu coração e eu vou dar continuidade em uma palavra inicial que eu abri na celebração de domingo e eu pedi aqui para a mídia aqui me ajudar. E o tema dessa mensagem é: o Espírito Santo é a força da nossa vida. Nós acabamos de louvar um hino que fala muito disso, que quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui a mão dele me sustentou. Às vezes nós pensamos que nós vamos sucumbir, nós não vamos continuar a caminhada, nós vamos desistir, porque a caminhada da vida não é uma caminhada fácil, Sebastião. São ruas mal pavimentadas, cheias de buracos, mas Deus é quem nos dá a força. Se não for o Espírito dele, se não for esta força divina que nos impulsiona a continuar, a persistir e não parar. Então hoje eu queria ler um texto aqui com vocês, que está na segunda carta, que o apóstolo Paulo ele vai escrever para o seu filho na fé, Timóteo. E o Douglãos aí, se sinta à vontade para pregar comigo, varão. Dá uma vontade de cantar agora. Estou brincando, igreja. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler 2 versículos. Capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Se a mídia puder colocar na Nova Almeida atualizada, para ficarmos com a mesma compreensão. Aleluias. Segundo Timóteo, seu primeiro capítulo, tá? Versículo 6 e versículo 7. Eu vou ler aqui com vocês. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler todos juntos esse versículo 7, bem forte? Eu vou contar até 3 e você com convicção, com este espírito que Deus nos deu, que é um espírito de poder, não de covardia.
espírito de amor e de moderação. 1, 2, 3. Aleluia. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Ó Pai, é tão bom ouvir a tua voz. Espírito Santo, nós reconhecemos que não somos nada. Nós reconhecemos que somos miseráveis, pobres, totalmente limitados. Nós reconhecemos que nós somos vasos de barro, Pai, suscetível a quebrar a qualquer instante, Senhor, porque somos fraquinhos. E tem momentos nas nossas vidas que dá vontade de desistir, ó Pai. Mas o Senhor hoje, nesta noite, quer reavivar, quer reacender este dom que existe em nós, meu Pai. Este presente que o Senhor nos deu, ó Pai. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, ó Pai, nem de medo, ó Pai, mas de poder. Poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Continue falando conosco, Pai. Fale conosco mais uma vez. Nós estamos sedentos da Tua voz, ó Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você que crê nesta oração, aplauda o Senhor. Aplauda com força. Glorifica e exalte o nome santo dEle. Igreja, esta carta que nós estamos lendo, o autor desta carta é o apóstolo Paulo. E esta carta ele endereça ao teu filho Timóteo. Na primeira carta, nós vamos ler o início e ele vai dizer ao verdadeiro filho na fé. Na segunda carta, ele vai dizer ao amado filho na fé, Sebastião. Então aí nós já conseguimos ter uma compreensão que Timóteo era um discípulo, um cooperador, muito próximo do apóstolo Paulo. Ele era considerado como o pai na fé de Timóteo. E a história é interessante que Timóteo era um jovem e possivelmente o seu primeiro encontro com o apóstolo Paulo foi na sua cidade natal, em Listra, que fica na região da Licaônia, na Ásia Menor, na Europa. E nesta feita, o apóstolo Paulo, ele está nesta cidade, cumprindo o propósito, cumprindo o ID, porque todos já conhecem a história deste apóstolo. Era um homem que outra hora perseguia os cristãos. Era um homem que levava cartas para a morte. Mas o Espírito Santo, que é a força da nossa vida, teve um encontro com este homem. E aquelas cartas que eram de morte se transformam em 13 epístolas de vida. O apóstolo Paulo, após Jesus Cristo no Novo Testamento, ele é um dos mais importantes homens que nós conhecemos e aprendemos a respeito do cristianismo. E ele está nessa cidade em Listra para uma missão, junto com Barnabé. E acontece ali naquela cidade que, através de Deus e da vida dele,
ele acaba ali fazendo um milagre e curando a vida de um paralítico, que era paralítico desde nascença. E ali causa um alvoroço, um tumulto, a cidade chegou até a pensar que Paulo e Barnabé eram homens que os deuses gregos decidiram encarnar e através deles realizar milagres. E bem nesta cidade havia o templo de Júpiter, e um sacerdote de um destes deuses agitou alguns e a multidão, e chegou a grau ponto que eles chegaram até estes dois homens missionários e queriam sacrificar holocaustos a ele, Sebastião. Mas isso desesperou o apóstolo e Barnabé e disse: não, eu não mereço sacrifício. Eu sou um homem igual a vocês, sujeito às mesmas emoções, às mesmas paixões, mas eu venho a esta cidade apresentar um Deus que fez os céus, que fez a terra, o mar e tudo o que há nela. E antes dele chegar até Listra, ele já estava retornando de outra cidade que tanto ele quanto Barnabé já haviam sido expulsos de Icônio. E lá os judeus já vinham perseguindo estes dois missionários. E quando eles chegaram lá, eles começaram a instigar aquele povo de Listra. Chegaram a instigar até o ponto que apedrejaram o apóstolo Paulo até a morte. E alguns deram ele como morto. Mas os discípulos se reuniram em volta do apóstolo Paulo. E ele se levanta, bate a poeira e segue o seu propósito, segue rumo àquilo que havia no teu coração. Um homem intencional, que tinha este propósito de levar o evangelho. E possivelmente Timóteo, por ser morador e fazer parte da cidade de Listra, Timóteo, ele tem um nome grego, e o significado do nome Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. Dá uma olhadinha para pelo menos 2 ou 3 irmãos aí e vê se você encontra um Timóteo aí. Você é um Timóteo em nome de Jesus. Honrar a Deus. E uma característica que eu vejo que fica muito exposta na Escritura, porque o caráter de Timóteo, ele fica muito evidente. Ele fica tão evidente que quando o apóstolo Paulo ele vai continuar com as suas viagens missionárias, no seu capítulo 16 ele retorna a Listra, e o pessoal ali daquela cidade e da cidade de Derbe, eles davam bom testemunho do caráter exemplar que Timóteo ele tinha. E Timóteo, é interessante que do capítulo 16 de Atos em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo recrutando este jovem. Ele vai executar a circuncisão e ele começa a fazer parte da caravana do apóstolo Paulo. E ele também já está nesta caravana, quando o apóstolo Paulo ele tem uma visão em Troade, de um homem que pedia ajuda e que orava e clamava: atravesse a Macedônia e vem nos visitar. É um jovem que foi coautor de algumas cartas do apóstolo Paulo. Ele é um jovem que levou e enviou também algumas cartas.
1 Tessalônica, 2 Tessalônica. Ele é um jovem, um discípulo, um cooperador. Grego. Sua mãe Eunice, uma judia, piedosa, convertida a Cristo. E a sua avó Lloyd, piedosa e convertida a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele deixa Timóteo responsável pela igreja de Efésio. E vocês imaginam um jovem com tal responsabilidade supervisionar uma igreja numa cidade grande, um jovem que caminhou praticamente uma média de 15 anos com o apóstolo Paulo. Na sua primeira carta a Timóteo, ele vai dar algumas instruções, doutrina. São cartas conhecidas como cartas pastorais, tanto Timóteo como Tito. E percebe-se que em uma dessas instruções que ele dá para o seu filho na fé, eu começo a entender e a enxergar através da Escritura que Timóteo, ele estava com medo, ele estava apreensivo, porque ali surgiu desafios para aquele jovem, que não era tanto jovem, porque a primeira carta que o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Timóteo, ele já tem seus 34 a 35 anos. Não deixa de ser jovem, mas ele já tinha passado por uma experiência com o apóstolo Paulo, seu pai na fé. E ali, alguns falsos mestres estavam pervertendo aquela igreja em Efésio. E eles se intitulavam como mestres da lei. E ali eles traziam fábulas, genealogias e causavam discussões entre os irmãos. E na carta o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, é em vão discussão, isso não edifica a igreja. Timóteo, eles podem até desprezar você por você ser jovem, eles vão desprezar você pela sua mocidade. Mas eu tenho pelo menos 5 aspectos para que você siga e consiga vencer com coragem. E sabe qual que é o primeiro conselho que o apóstolo vai dizer a este jovem? Seja exemplo. Seja exemplo. Porque antes de eu subir aqui neste altar, antes de qualquer coisa ou conduta, eu preciso ser exemplo. Porque palavras elas podem até convencer, mas o que arrasta é o exemplo. E é interessante que esse exemplo, essa expressão que está em 1 Timóteo, Sebastião, significa um modelo a ser seguido. Então ele vai falar: Timóteo, antes de você pregar, antes de você ministrar a igreja, antes de você falar sobre o episcopado, antes de você direcionar os bispos, tratar as viúvas, antes de você fazer qualquer questão, a liturgia do culto, seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo na conduta, no amor, no ir, no vir. Porque não adianta nada estes falsos mestres enganarem o povo e não viver a verdade. E muitos nós vemos aí fora vivendo esta realidade, subindo em cima do altar, pregando e não vivendo aquilo que prega. Eu não vou me recordar de quem que é essa frase, mas tem uma frase muito interessante que eu gosto, que diz assim: pregue em todo tempo,
se possível, use palavras. Então a pregação não é homilética, não é exegese, não, meus irmãos. A pregação é a sua conduta. Timóteo, cuide da sã doutrina desta igreja. Cuide da ortodoxia verdadeira, da doutrina que vai levar para a salvação. Nada de discussão, não engane os santos do Senhor. Mas seja exemplo para o povo de Deus, meus irmãos. Que eu possa ser exemplo, que você possa ser exemplo, que eu possa ser exemplo para os meus líderes, os meus pastores, para minha esposa, para os meus filhos. Porque você pode ter certeza que em todo tempo, em todo canto, em todo lugar, você está sendo observado. Existem pessoas que se espelham em você. Existem pessoas que se inspiram na sua história. Existem pessoas que, se você parar, tem uma fila parando junto com você. Então, meus irmãos, antes de tudo, que você venha ser exemplo, venha dar exemplo e seja um modelo a ser seguido. E é um aspecto muito forte de Timóteo. E aí nós vamos falar da segunda carta, que já é uma carta diferente. Você já vê a expressão e a escrita com um pouco mais de sofrimento do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo agora neste momento, ele não está como ele esteve em Atos 28, em uma prisão domiciliar. Ele não está com a oportunidade de receber visita. Ele não está próximo dos seus amigos, dos teus irmãos e companheiros. Neste momento agora, esta carta, eu sinto o sofrimento do apóstolo Paulo. Porque agora ele está numa prisão, condenado à morte. E meus irmãos, a pior das prisões, uma das piores prisões para quem era condenado à morte. A prisão chamada Mamertina, uma prisão no subsolo, sem janelas. Você só conseguia ver o buraco que era aonde eles desciam os presos. Não tinha iluminação. As prisões romanas não davam alimentos para os presos. E os alimentos vinham através de visitas. E quando você começa a ler esta carta triste, mas tão afetuosa, você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar que ele foi abandonado. Alguns irmãos o abandonaram, exceto Lucas. Mas ele, nesta situação, em meio a esta circunstância, em meio à escassez, no meio de provavelmente ratos, insetos, sem comer, acorrentado, algemado. É interessante que ele vai falar que ele estava algemado ali como um malfeitor, nesta mesma carta. Mas que a palavra, ela não estava algemada. Um homem que foi abandonado, mas que redarquia e doutrinava e falava a Timóteo: não desista. Seja um soldado, combata o bom combate. Porque eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, Timóteo. Não desista. Deus não te deu espírito de medo. Porque aqui Timóteo, ele já não estava mais supervisionando a igreja em Efésio. E já nesta época, no ano 67, depois de Cristo, o governador ali de Roma, na época do Império Romano, era Nero.
E ali acontecia as piores atrocidades, cristãos sendo presos, queimados, maltratados, jogados para os leões devorarem na arena. Os piores martírios aconteciam ali através do governador Nero, o mesmo que martirizou o apóstolo Pedro e o crucificou de cabeça para baixo. E o apóstolo Paulo, ele está nesta situação. E como você pode imaginar, reflita comigo, como uma pessoa em uma ocasião, uma circunstância tão difícil, tão ruim, prestes a ser decapitado, caminhando para a sua morte, pode ter forças para doutrinar e encorajar alguém? Como pode uma pessoa que foi abandonada, ganhou tantas vidas, se entregou para o Evangelho, combateu o bom combate, e agora está caminhando para perder a sua vida, pode ter um intuito tão afetuoso para escrever uma carta tão amorosa para o seu filho na fé? Porque Timóteo, neste momento, quando nós lemos o texto, nós já vemos que ele já está com medo, Sebastião. Porque ele está vendo os teus irmãos sendo martirizados, ele está vendo que o apóstolo Paulo, seu pai na fé, condenado, irá morrer. E eu vejo ali aquele jovem sentindo medo. E o capítulo 1, no seu versículo 6, o apóstolo Paulo, naquelas condições, Sebastião, ele vai dizer: reaviva o dom de Deus que existe em você. Reaviva, renove, reacende. E reaviva é uma expressão no original que significa soprar as brasas. Você já viu uma brasa apagando? Os churrasqueiros de plantão aí, quando a brasa ela está apagando, Elisângela, o que nós temos que fazer? Soprar. Uma lareira quase apagada, juntando ali só as cinzas, mas ainda está acesa. Possa ser que o dom do discípulo Timóteo estava bem frio naquele momento. Porque dom, meus irmãos, você não perde. Dom é um presente que Deus te deu. Possa ser que as crises, as lutas, as dificuldades, as condições tenham esfriado você em algum momento. E aí o apóstolo Paulo, ele percebe isso e fala: Timóteo, sopra as brasas, porque dentro de você tem um dom. Eu não sei se você louvava, meu irmão, e parou. Eu não sei qual era o dom, se era um dom de ministrar, um dom de abraçar, um dom de sorrir para um irmão que passava naquela porta. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor quer reavivar este dom. Reaviva o dom que está em você. Um dom que não foi o pastor Marcos que me deu, não foi o presbítero Sebastião. Este dom, ele deixa bem claro que foi Deus que deu para Timóteo. E Timóteo, talvez covarde neste momento, pensando em desistir e preocupado com o martírio, com o governo e com a opressão, eu imagino ele lendo aquela carta do seu pai, Tião, naquela situação. E é tão interessante que quando nós vamos ler todos os outros versículos, nós vamos ver o apóstolo Paulo ansiando em ver o seu filho na fé. Ele fala: se empenhe-se em vir me visitar. Olha, mas não venha no inverno, venha depressa. Traga a minha capa.
Imaginem o frio. Traga minha capa, venha depressa, se empenha-se, corre. Traga minha capa, olha, traga os meus livros. E traga os pergaminhos, Sebastião. Você pode imaginar, irmão, não tem outra explicação se não for o Espírito Santo sendo a força das nossas vidas. Não tem como o apóstolo Paulo, numa situação comum, não ser impulsionado por este poder que vem do Espírito Santo. Coloca para mim agora no Timóteo 2, capítulo 2, a partir do versículo 8. Aleluias. 2 Timóteo 2, 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo, com glória eterna. 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. O 12. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. O 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Glórias a Deus. Aleluia, meus irmãos. E essa força, esse vigor, em meio a circunstâncias tão limitadas, nós vamos ver que é só o Espírito Santo. Versículo 7, capítulo 1. O Espírito Santo é a força da nossa vida. Não tenha medo, Timóteo. Não tenha medo. Porque este Espírito que vai te conduzir, que vai te impulsionar, é um Espírito de poder. É o mesmo Espírito de Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder. E recebereis poder. É um Espírito Santo, e este poder, que significa dunamis, não é um poder humano, meu irmão. É uma potência. É algo sobrenatural. Não é algo que é pelas minhas forças, mas é uma força divina. Ele fortalece o homem interior, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos sustenta em meio às dores, oposição e fraqueza. Meus irmãos, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com o Pai, com o Filho, é o próprio Deus, é uma pessoa. Ele age, ele ensina, ele guia. No Novo Testamento nós vamos ver o Evangelho de Jesus, João dizendo no seu capítulo 14 a respeito do Espírito Santo. E ele vai falar e dizer que é o Consolador, Paracleto, um ajudador que vai caminhar contigo. Nosso Jesus Cristo, quando ele pisou nesta terra, quando ele se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, união hipostática, 100% homem, 100% Deus.
Ele era chamado de Emanuel, Isa, Deus conosco. Mas quando ele é assunto aos céus, ele se torna Deus em nós. Você pode mensurar isso, meus irmãos? Antes ele andava conosco, Jô. Ele andava com os discípulos aqui. Ele dormia, ele comia, Elisângela. E quando ele cumpre esta obra, ele habita em nós. É o Deus presente em nós. Eu não sei quantos são os teus desafios. Eu não sei. Eu sei que nós estamos caminhando para encerrar o ano de 2025. Talvez no meio deste período, no meio deste caminho, desta jornada, você possa ter deixado adormecer o dom que Deus te deu. Talvez você não tenha mais forças para soprar as brasas, Carlão. Mas nesta noite eu quero ser boca de Deus para a tua vida. E eu quero te encorajar. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é o Deus presente dentro de você. O Espírito Santo é o Consolador, é o Ajudador, é o que vai te fazer chegar ao seu destino, ao seu objetivo. Talvez o medo, este espírito de medo que não vem de Deus, tenha te paralisado. Porque medo ficou claro que não é de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, este espírito de medo não vem de Deus. Talvez você tenha parado no meio do caminho e o medo te trouxe covardia e você desistiu de alguns projetos que Deus já tinha colocado. O apóstolo Paulo, ele queria que Timóteo fosse o sucessor, que ele desse sequência com as missões, ganhando todas as outras regiões, circunvizinhanças ali, e continuando o mesmo trabalho que o apóstolo Paulo realizava. E naquele momento, meus irmãos, eu começo a imaginar o apóstolo Paulo escrevendo, caminhando para o corredor da morte, Sebastião, no escuro, talvez com fome, sem visita, abandonado, mas com o Espírito que dava força, com Deus ali fortalecendo. E eu quero repetir este tema: o Espírito Santo é a força da nossa vida. O Espírito Santo é o Deus presente. O Espírito Santo é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer que quando ele achava que estava fraco, o poder, o Espírito de Deus, cada vez aumentava. Não adianta pelas nossas próprias forças, meus irmãos. Não adianta. Não adianta achar que nós somos o suficiente, que o nosso intelecto vai nos levar a algum lugar. Tudo é em vão, porque todo bem procede do Senhor. O salmista vai dizer que em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade. Se Deus não estiver na tua vida, meu irmão, dificilmente você vai vencer. Vai ser em meio ao caos, vai ser em meio a sofrimento, em meio a lágrimas, mas o Espírito, o Deus presente, vai te impulsionar a continuar. Você pode ficar de pé. Isa, pode louvar, reacende. Aleluias. Eu quero orar com você.
dentro desta mensagem, te encorajar. Estamos para findar o ano de 2025. Mas o Espírito Santo, ele irá continuar. Independente da negativa que você teve, ou algo que você espere. Que você possa ter esta palavra no seu coração. O Espírito Santo sempre será a força da sua vida. Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração, na sede das emoções. Pai, ó Espírito Santo, um Espírito que nos encoraja, um Espírito que nos dá vida, esta força, essa dunamis, este poder que nos faz transpor o intransponível, este poder que nos faz atravessar todas as barreiras, independente de classe social, independente de vida financeira, independente de cor, de raça, de credo, independente de qualquer circunstância, o seu Espírito é o que nos move. O teu Espírito Santo é quem nos põe de pé. O Senhor presente em nossas vidas, o Deus em nós, o Deus em nós, Deus em nós. Reaviva, ó Pai, reaviva dons nesta noite, ó Pai. Aquele que não orava, Senhor amado, sopra as brasas nesta noite, meu Deus. Você pode também glorificar a Deus. Começa a soprar, começa a declarar. Reaviva a tua igreja, ó Pai. Traga um renovo, ó Pai, para que os meus irmãos venham enfrentar, ó Pai, mais um ano, ó Pai, e venham ser vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Adore ao Senhor.